Oi, tudo bem? Meu nome é Amira, eu sou vestibulanda de Direito, tô no 3º ano do ensino médio e no vídeo de hoje eu decidi mostrar pra vocês a minha rotina a partir das 5 da manhã. Nesse 2º semestre eu tô fazendo de tudo pra acordar o mais cedo que eu consigo pra aproveitar mais meu dia. Agora são 5:30 da manhã, assim, de um domingo, dia 20 de agosto. Eu acordei esse horário por acaso, não despertei, não fiz nada, só acordei. Teve uns dias pra trás aí que eu acordei 3 da manhã, também em dia de aula normal. E levantei e comecei a estudar também. Não tô incentivando esse tipo de prática, é porque realmente o momento de manhã, assim, é o momento que eu sou mais produtiva, que eu tô com mais energia, principalmente porque eu acabei de acordar. Por isso que eu tô tentando fazer isso. Mas hoje foi por acaso e eu tinha pensado em gravar uma rotina desde de manhãzinha até mais ou menos à tarde, num dia de final de semana. Então vamos lá. Quando eu fui na Calunga, eu comprei esse planner aqui, que é um planner semanal. Hoje eu tenho que preencher essa aba aqui do domingo. Primeiro eu queria mostrar esse aplicativo aqui, que é o Hospital Questiona. Dá pra ver que eu cuido muito bem dos pacientes, mas enfim. Eu ando usando ele demais para fazer simulados de humanas. É um cursinho super legal que você estuda por meio de questões, então eu faço isso todo dia. Eu venho aqui em personalizar a lista. Ele tem o banco de várias questões, de várias provas diferentes, então dá para você vir aqui selecionar a prova que você quer. As matérias que tem mais peso pra mim. Os temas eu deixo todos, mas eles disponibilizam vários temas aqui pra você escolher, mas eu deixo todos e eu subo pra 30 questões, que é o máximo de questões que eles permitem. E ela vem pra cá. Quando ela vem pra cá, é só clicar nela e começar a fazer. Tenho essa última lista aqui pra corrigir. Eu não corrigi, então é isso que eu vou começar fazendo. Eu tenho adorado usar esse caderno aqui, que no início do ano eu até mostrei pra vocês que tava com um planejamento mais de to-do, mas eu transformei ele num caderninho de erro. Não tá muito bonito, não tá muito apresentável, mas é muito útil. Tem simulado que eu erro pouco, igual esse de agora eu também errei 5, eu acho. Mas tem simulado que eu erro muito. Nesse daqui eu errei 11. Então eu tenho que conseguir mais ou menos uma constância. Por isso que eu tô fazendo esse tanto de questão. Nessa reta final, que eu tô mais gostando de fazer é exercício. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, igual eu falei pra vocês, eu tô conseguindo acordar todos os dias 3:30 da manhã. E eu sempre tenho um bloco de estudos antes de ir pra escola. E nesse bloco, geralmente, eu faço uma lista de 30 questões, às vezes até uma redação. E tá sendo super tranquilo. Eu sempre faço os exercícios e depois corrijo nesse caderno. Eu sempre soube que eu era muito mais produtiva de manhã e o fato de eu ter que ir para a escola acaba muito com o meu pico de produtividade, porque eu tenho que levantar, ir para a escola e passar a manhã inteira lá. Quando chega à tarde eu não consigo estudar, eu não consigo ser tão produtiva quanto eu gostaria de ser, principalmente porque eu tô exausta. Agora, depois da minha cirurgia, eu consegui voltar a fazer academia e finalmente, depois de 1 mês e meio, 2 meses sem fazer academia, então eu chego mais cansada ainda. Esse negócio de acordar mais cedo, 3 horas da manhã, tá sendo maravilhoso, porque eu ganho 2 horas e meia pra estudar. O meu incentivo nesse vídeo pra vocês não tá em levantar 3 horas da manhã, tá em se conhecer a ponto de saber qual é o seu momento de produtividade. Se você prefere estudar à noite, então estude à noite. Se você prefere estudar de tarde, estude à tarde. Mas pra mim, de manhã é o melhor momento que existe. E por alguma razão que eu não sei explicar, mesmo acordando mais cedo, eu não tô dormindo à tarde depois que eu comecei a fazer isso, e consigo dormir muito mais cedo à noite. Então, das 7 horas, 8 horas, eu já tô na cama pra acordar no outro dia, sozinha, sem despertador, às 3 da manhã. Tá sendo maravilhoso. Saindo desse assunto do meu sono, que eu acho que é a coisa que vocês têm menos interesse, esse caderno foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu peguei um caderno qualquer que eu tinha em casa, que eu até tinha outra utilidade pra ele, mas mudei. E se vocês forem perceber, gente, esse caderno não é nada bonito, não tem nada muito elaborado, título, organização e tal. O que tem aí é basicamente eu falando qual lista que é, a quantidade de questões que eu acertei e que eu errei, e corrigindo as questões que eu errei. Esse cursinho que eu paguei há um tempo já se chama Questiona. Hospital Questiona. Vou deixar o nome aqui pra vocês. É um método de estudo que é basicamente todo em questões. Já expliquei pra vocês um tempinho atrás. E nesse negócio, quando eu erro alguma questão nesses simulados que eu faço, geralmente, em todas as questões, na verdade, eles colocam a correção. A correção é basicamente cada alternativa sendo refutada e a correta sendo explicada.
Então, sempre que eu erro, eu vou na alternativa que eu errei e escrevo nesse caderno por que tá errada e vou na certa e justifico porque essa é a certa. Raramente eu dependo de algum vídeo no YouTube explicando as questões, então só com essa explicação que eles já dão no método Questiona, eu já consigo me virar. E basicamente esse caderno é para isso, gente. Eu faço os exercícios e tudo que eu erro vai para esse caderno. Geralmente, como eu estudo pelos blocos de questões do Enem, eu refaço as questões várias vezes, então eu já aprendo mais ou menos a logística e por fazer só questões da banca, da prova que eu vou fazer, eu já entendo mais ou menos como elas são construídas, o que elas querem e tal. Isso me ajuda demais em interpretação e velocidade na hora de fazer questões. Como vocês podem ver aí, apesar do vídeo estar acelerado, eu faço as questões relativamente rápido. E esse método tem me ajudado demais. Então, por exemplo, para direito, que o peso de humanas é enorme, eu faço uma lista de 30 questões por dia dentro desse aplicativo. Eu acho que nesse momento não existe coisa melhor do que treinar por questões, e isso serve para qualquer prova que você for fazer. Conhecer o estilo de questão, o estilo de matéria que a sua banca cobra é essencial. E, obviamente, corrigir os seus erros também, né? Fazer 60 questões por dia, mas não saber o que você errou em nenhuma delas não é nada eficaz. Acabei aqui, eu errei 8 questões dessa vez, mas ao mesmo tempo que eu vou errando aqui, eu anoto aqui o que eu tenho que estudar, nesse post-it bem pequeno que já tá ficando cheio, sabe? Mas, por exemplo, eu já estudei Max Weber, agora eu não erro mais nenhuma questão de Max Weber, então eu vou fazendo isso com todas as matérias que eu vejo que tem mais recorrência de erro. Gente, esse negócio de vestibular é muito complicado, porque você tem que ter uma cabeça muito boa pra você entender que, tipo assim, você errar tá sendo normal. Um negócio, tipo assim, eu entendi que eu errei porque eu não sei a matéria, mas ao mesmo tempo eu vejo as notas que eu tiro, sabe? Eu fico super frustrada, porque pra quantidade de questão que eu tô fazendo, entendeu? E às vezes eu, tipo assim, eu fico em dúvida entre 2 questões e marco errado, isso acontece muito. Tem que ter a cabeça muito boa, principalmente pra chegar no dia da prova tranquila. O meu professor passou um dever do curso de matemática e eu tô fazendo, só que eu tava com muita dificuldade nessa matéria, pra variar geometria. Eu odeio geometria. Na verdade, eu tenho que corrigir pra ver se pelo menos as que eu fiz eu acertei, né? Porque as que eu fiz, eu acredito que sejam fáceis. Gente, agora são 8h42. Eu acabei de fazer as correções aqui de matemática. Eu tinha que fazer essa lista aqui e as que estão de caneta são as que eu não consegui fazer. Entendeu? Então, tipo assim, são questões que, no caso assim, foi falta de atenção mesmo. Tiveram algumas que foram falta de atenção. Mas outras que são muito complicadas. Me deixa mais tranquila quando eu erro e vejo que não é do Enem. Porque aí eu fico, nossa, tá bom. Sabe? E se eu entendi essas mais complicadas, entender as do Enem vai ser mais fácil. Fico mais de boa. Na minha lista ali eu tenho que fazer 20 questões de matemática. Eu vou pegar um tema dos que estão nessa outra lista. Gente, minha vida é toda lista. Tudo lista agora. Eu vou pegar um tema desses aqui e vou fazer as questões do Enem, que é nessa apostila do meu curso. Tem seção Enem de cada matéria. Nesses momentos de manhãzinha, logo que eu acordo, eu também tô gostando muito de ver a teoria das matérias que eu mais erro. Que nem eu mostrei pra vocês, quando eu faço as correções, ao mesmo tempo eu anoto as matérias mais recorrentes, né? Essas matérias eu tô estudando também. Quando você chega mais perto da prova, você percebe que não tem tempo para ver toda a teoria que mais caia, que mais cobram, enfim, você não tem esse tempo. Então, tem que filtrar. Eu filtro por esses erros dessa plataforma. A teoria também é disponibilizada no Hospital Questiona, mas eu não gosto muito porque ela é totalmente escrita e eu aprendo mais ouvindo as pessoas falando e eu anotando. Então, eu prefiro pegar alguma videoaula no YouTube mesmo. Eu já achei alguns ótimos de humanas. Então, eu tô focando nesses canais e faço as minhas anotações no meu caderno. Em um dos próximos vídeos que vai sair aqui no canal, eu mostro eu fazendo algumas anotações de matérias de manhã. E não são anotações bonitas, super elaboradas, são bem práticas. Ao mesmo jeito que eu tô fazendo na sala de aula mesmo, as minhas anotações eu tô fazendo aqui em casa. Não tô mais tentando fazer um negócio bonito, porque não vai ser prático e ao mesmo tempo eu perco muito tempo fazendo essas coisas. Então, a dica que eu dou pra vocês é justamente essa. Não estude por teoria, principalmente se você tá na reta final pra chegar na sua prova, assim como eu. Não vê a teoria das coisas, a menos que sejam erros recorrentes. Então, como eu faço,
E já pulem direto para as questões que você tiver dúvida na sua plataforma, não tiver correção, você pergunta para os seus professores em sala de aula, que eu tenho certeza que eles vão te responder. E o mais importante é não ter vergonha de procurar ajuda, gente. Eu tô pegando de todos os lugares que eu consigo. Tem matéria que eu vejo de manhã, no caso de filosofia e sociologia, que eu pergunto pro meu professor de filosofia do ano passado lá na escola. Eu perdi totalmente esse medo e eu já falo isso pra vocês há um tempo também. Aproveitem o que vocês estão tendo na escola, mesmo que nem tudo ali esteja sendo útil pra você nesse momento. Por exemplo, questões de física e química na escola mesmo, eu não presto muita atenção, porque pra mim não vale mais tanto a pena. Entendeu? Matemática, eu tô fazendo um cursinho, eu tô tentando melhorar e tal, pra pelo menos ser boa no mínimo, sabe? Mas o que eu tô mais focando é humanas. E o mínimo de naturais eu já sei, justamente por não ter chutado o balde ao longo do meu ensino médio inteiro. Então, para você que ainda não é vestibulando, mas chegou no ensino médio agora ou está no segundo ano de ensino médio, gente, não chutem o balde. Tudo bem, eu entendo que dá muita vontade, acha que tá longe ainda do vestibular, mas na verdade não tá. E a profundidade com a qual vocês estão tendo a matéria esse ano não vai ser a mesma que vocês vão ter nos próximos, principalmente no terceiro ano do ensino médio. Então aproveitem a base que eles estão te dando agora. E a última coisa que eu tenho para falar nesse vídeo para vocês é sobre o seu psicológico. Eu falei para vocês que para passar nessas provas tem que ter uma cabeça muito boa, porque é um caminho muito inconstante. Em um dia você faz um simulado e erra 4, no outro você faz e erra 12. Tudo depende da sua cabeça, do seu humor, do seu sono, de como tá a sua rotina, se tá muito exaustiva, se tá te deixando muito cansado. Mas o que você tem que manter na sua cabeça é que errar é totalmente normal e é melhor você errar aqui do que no dia da prova. Então assuma aquilo que você errou, corrija aquilo, não tenha medo de entrar num resultado de um simulado porque você errou muito, porque é melhor você corrigir aquilo que você errou agora do que você errar a mesma coisa na hora da prova. Por isso eu tô sendo tão incisiva nessa parte de correção. Sempre que eu faço uma lista, eu vejo o vídeo resolução. Quando eu faço um simulado, eu vejo o vídeo no YouTube, em qualquer outro lugar que tenha a resolução dessa questão que eu errei. Quando eu erro muito, que nem eu falei, eu procuro ver a matéria, preencher as lacunas que eu tenho nessa matéria, porque eu não erro mais depois que eu faço isso. E quando eu erro é por falta de atenção, que depois que eu corrijo eu percebo e realmente não acontece mais, ou são questões difíceis, que no meu caso, como a prova é regida pelo TRI, são questões muito desvalorizadas na hora da sua prova, na hora de ter o seu resultado final. Então o que você tem que ter em mente é trabalhar as questões fáceis, preencher as lacunas que você tem na matéria e não ter medo de corrigir aquilo que você faz. Eu tô sofrendo muito com redação porque eu tenho vergonha de ir mal e quando eu vou mal eu tenho mais vergonha ainda de procurar saber por que eu fui mal. Mas agora eu tô conseguindo vencer essa parte e tô procurando a ajuda dos professores. E eu acho que esse é o ponto mais importante, por isso eu sempre falo dele com vocês. Então esse foi o vídeo. Depois que eu terminei de fazer essa lista, eu fui me arrumar para o aniversário que eu tinha na hora do almoço no domingo. Por isso que eu não gravei mais nada. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha ajudado você de alguma forma. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal aqui embaixo, ativa o sininho, me siga no Instagram caso você queira ver mais o meu dia a dia. E é isso. Um beijo e até a próxima!